Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Boa noite você também que está em casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom, queridos, queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vou achar aqui. Amém? Acharam aí? Bom, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-o para si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, feche a sua Bíblia, coloque a mão na altura do seu coração e eu queria te convidar a orar comigo, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, fale aos nossos corações. Nos traga a revelação da Tua Palavra, nos traga a direção da Tua Palavra, que tudo seja para Te glorificar, para Te exaltar, para que todos saibam que Tu és Deus, que não há outro que se compare a Ti, Senhor. Fale aos nossos corações. A Tua Palavra diz que nenhuma palavra vem e volta vazia ao Senhor, sem que antes toque nos nossos corações. Então, por isso eu te peço, Senhor, toca no mais profundo do nosso coração. Fala conosco, ó Pai. Se existem circunstâncias, desafios que têm feito-nos, ó Deus, nos prostrar, nos curvar diante das dificuldades, nesta noite nos endireita, Senhor, a olhar para o alto, a olhar, Senhor, para o Senhor, para a Tua presença, e aprender a desfrutar de uma confiança que não está em coisas, em pessoas, mas que está em Ti, Senhor, somente em Ti. Nos leva a um nível mais profundo de confiança no Senhor, nos leva a crer, ó Deus, na Tua Palavra, nos leva a aceitar, Senhor, o Teu toque, em nome de Jesus. Trabalha na nossa mente, Espírito Santo, trabalha no nosso coração, e nos liberta hoje, Senhor, de todo mal que tenta, Senhor, aprisionar nossa mente e o nosso coração. Eu te peço, Senhor, que só o Teu Espírito tenha liberdade no meio de nós, só o Teu Espírito tenha total liberdade de curar, de transformar e de manifestar no meio de nós. Toda a honra, toda a glória seja Tua, Senhor, me diminua mais e mais, e que só o Senhor cresça, e que só o Senhor apareça, que toda a honra seja Tua, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, queridos, como nós lemos aqui, aqui conta a cura de uma mulher paralítica, né? Que Jesus estava lá no sábado ensinando na sinagoga, como a gente leu aqui, né? Todo mundo entendeu, foi bem claro. Mas eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração nessa história. Aqui estava uma mulher enferma, e por conta da enfermidade dela, ela não podia andar com uma postura ereta, né? Ela andava curvada, né? Pode ser que eu fale bobeira, mas tipo como chama aquele homem lá? Estava com o nome, eu sabia que eu tinha que ter anotado. Isso, o Corcunda de Notre Dame, né? Eu imagino que a mulher era mais ou menos parecida com ele, corcundinha, prostradinha, e Jesus estava lá ensinando, e aquela mulher foi lá ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E eu creio, igreja, que quando Jesus, eu imagino que em todos os lugares que Jesus ia,
pregar, falar das boas novas, falar do plano de salvação, manifestar a cura, fazer sinais, prodígios, maravilhas no meio daquele povo. Eu imagino que uma multidão ia até Jesus, né? Porque quando a gente ouve uma coisa boa, a gente quer estar perto, não é? Quando a gente conhece uma pessoa legal, você não quer estar perto da pessoa? Então, Jesus era muito legal. Então, eu imagino que por onde ele estava, todo mundo queria estar perto de Jesus, ou para aprender, ou para receber algo dele, seja uma palavra, uma cura. Tinha gente lá. E eu acredito, tá? Eu, pastora Lídia, falando, que Jesus conhece todos os corações que estavam ali. Mas eu acredito que quando ele olhou para aquela mulher, algo nela chamou a atenção de Jesus. E eu creio que foi o coração daquela mulher. Porque a Bíblia me fala que ela estava enferma, né, por 18 anos. Mas não foi o tempo que ela estava enferma que impediu ela de estar na presença do Senhor, de aprender mais do Senhor. E eu creio que ela estava ali também não só para receber a cura que ela precisava, a libertação daquele espírito de enfermidade que estava na vida dela. Mas eu creio que ela estava ali para receber o plano de salvação, aquilo que Jesus tinha para entregar para ela, que a terra não vai comer, que não vai passar, mas que tem a ver com uma salvação, tem a ver com uma eternidade. E olha que lindo, né? Como eu sempre faço, né? Como eu sempre faço, não, é a estratégia que o Senhor me deu quando eu vou fazer minhas pregações, do jeito que eu entendo. Meus tópicozinhos. E os 3 pontos que me chamou a atenção nessa palavra foi: primeiro, Jesus viu aquela mulher. Segundo, ele chamou ela para perto. E terceiro, ele colocou a mão sobre ela. E eu queria falar com vocês sobre esses 3 pontinhos que o Senhor tem borbulhado no meu coração desde o dia que o Senhor me deu essa palavra. Bom, Jesus viu ela. Imagina quantas pessoas tinham lá. Jesus viu ela, porque ela era uma corcundinha, porque ela era uma paralítica, porque ela tinha uma enfermidade. Pode ser que tenha a ver tudo isso. Mas eu acredito que o Senhor olhou para o coração dela. A palavra de Deus me fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Em 2 Coríntios, não precisa abrir, tá? 16:9 também fala que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha que forte, né? Uau! É de Deus. E eu creio que esse versículo tem tudo a ver com essa mulher. Quando Jesus viu ela, o coração dela despertou o olhar de Jesus. E eu tenho certeza que quando nós estamos perto de Jesus, não há nada que esteja em desordem na nossa vida, que o Senhor não tem o poder de colocar em ordem. Mas Ele não só viu aquela mulher, Ele atentou a todas as necessidades dela. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos deparamos com desafios, circunstâncias difíceis, adversidades. E muitas vezes, o nosso coração, às vezes nós deixamos que algumas dúvidas entrem no nosso coração. E uma delas é: Senhor, será que o Senhor está vendo isso? Olha, Senhor, o que está acontecendo aqui? Como eu vou lidar com isso? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos em toda a terra. Então não há nada, queridos, que passe despercebido da visão de Deus, do olhar do Senhor. Até para aquilo que é bom e tanto para aquilo que não é bom. Tanto para aquela pessoa que é uma pessoa que tem um coração bom, abençoador,
quanto aquela que muitas vezes dá lugar para o inimigo trabalhar na vida dela. Então, se você, no seu coração, tinha alguma dúvida com relação do olhar de Deus, saiba que o nosso Deus é um Deus que nos assiste. E mesmo que pareça sermos uma formiguinha no meio de uma multidão, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma necessidade sua passa despercebida aos olhos do Senhor. Mas Deus não só vê, né? Porque Jesus não só viu aquela necessidade que aquela mulher tinha. Pensa, ela era cativa há 18 anos. É tempo, né? É uma criança nascer, crescer e entrar na mocidade. Pensa bem, quantos anos de sofrimento. Quantos anos cativo. Mas Ele não só vê as nossas necessidades, mas Ele nos chama para perto dEle. Jesus viu a necessidade daquela mulher e falou para ela: ei, mulher, vem aqui. Eu quero você perto de mim. Eu quero você aqui, ó. Do meu ladinho. Eu quero te pegar no colo. Eu quero te fortalecer. Eu quero te renovar. João 6:44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. O amor do Pai nos atrai perto dele, queridos. Às vezes a gente acha que as nossas limitações, as nossas dificuldades se tornam desculpas para nos afastar da presença de Deus. Porque como eu, tão imperfeita, posso estar pertinho de um Deus perfeito. Mas isso é um grande engano que o inimigo lança na nossa mente e no nosso coração. Porque o amor dele nos atrai a perto dele. Aqui a Bíblia relata o quê? Que aquela mulher havia um espírito maligno que aprisionava ela. Ela estava enferma porque era algo espiritual. Havia um demônio por trás daquela mulher que fazia ela estar naquela situação. Mas isso não foi um impedimento para o Senhor ter ela perto dele. Sabe, queridos, as nossas curas, elas só acontecerão quando nós estivermos perto do Senhor. Porque o Senhor é um Deus de perto e não um Deus de longe. É um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que nos toca. Para então vivermos essa libertação. Sabe, quando eu estava imaginando essa mulher, usando a minha criatividade, que é muito boa, né? Que só Jesus dá causa, para pensar nessa mulher, eu fiquei imaginando, sabe quando você vai viajar e você tem uma mochila e você quer levar tudo, né? Principalmente as mulheres. Quer levar tudo na mochila, né? Não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, e a gente vai enchendo, né? E a mochila, ela serve para ser colocada nas costas. Só que às vezes está tão pesado, que a gente nem consegue carregar nas costas, né? Eu imaginei essa mulher assim, cheia de bagagens. Uma mulher curvada às circunstâncias, porque nas suas costas haviam muitas bagagens espirituais. Quantas vezes nós insistimos em carregar essas bagagens nas nossas costas, ao invés de chegarmos perto de Jesus e falar: Jesus, eu não quero isso, a minha mochila eu dou nas tuas mãos para o Senhor carregar. Sabe, é igual mala de criança, né? Você fala para a criança: faz a sua mala que nós vamos viajar.
A criança põe de tudo, né? Ela põe a bonequinha, ela põe a bolinha, ela põe o perfume, ela põe isso, ela põe aquilo. Aí a mãe vai conferir a mala do filho. E aí ela vê que tem um monte de coisa lá que não vai usar. E aí ela começa a tirar, não é? Não, isso não vai levar, isso não vai levar. A mesma coisa somos nós. Nós temos uma mochila e nós estamos de passagem. Mas nós insistimos em colocar muitas coisas que Jesus já nos libertou na cruz dentro da nossa bagagem, dentro da nossa mochila. E uma mochila pesada nas costas, ela vai dar problema. Ou uma escoliose, ou uma hérnia de disco, ou uma dor, não é? No mundo espiritual é a mesma coisa. Se nós insistirmos em carregar bagagens na nossa mochila, com certeza alterações acontecerão. Com certeza o caminhar se tornará difícil. E o desistir na metade do caminho é mais fácil do que permanecer. Então não carregue nada na sua bagagem, amém? Só aquilo que o Senhor te entregar para carregar. Aquilo que Ele falar assim, olha querido, isso daqui tem a ver com negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Mas o que não for do Senhor, renuncie hoje. Deixe essa mochila livre. Amém? Para que você não ande curvado diante das circunstâncias e nem mesmo diante do inimigo. Porque quantas vezes, igreja, o inimigo lança ciladas na nossa bagagem. Armadilhas. Para a gente ficar triste, para a gente ficar desanimado, para a gente ficar cansado, para a gente olhar para trás. Meu Deus. Onde o Espírito de Deus há liberdade. Então essa bagagem pesada aí não está te deixando livre não, está te deixando restrito. Então abre mão. Amém? Amém. E o terceiro ponto. Jesus colocou a mão sobre aquela mulher. E disse para ela, querida, você está curada. Filha, você está liberta. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos, não só do olhar de Deus, não só chegar perto do Senhor, mas nós precisamos sentir o toque dEle. E o sentir o toque do Senhor não tem a ver com a minha visão física, mas tem a ver com aquilo que eu creio. E eu creio que nada é impossível para o Senhor. Que Ele tem todo o poder nas suas mãos para transformar a nossa história. Para mudar o nosso amanhã. Ele é Deus. Então nós precisamos permitir que Ele nos toque. Sabe, muitas pessoas sofrem às vezes por uma rejeição, por uma traição, sabe? Uma dificuldade de se relacionar com uma pessoa física. E às vezes isso interfere no mundo espiritual. E acaba interferindo no nosso relacionamento com Deus. Né? Uma vez, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela estava passando por um processo de cura e libertação. E aí ela testemunhou, né, para mim que ela descobriu, né, nesse curso de cura e libertação, que ela tinha muito problema com a mãe dela. A mãe dela sempre menosprezou ela, nunca afirmou ela, sempre desfez dela, né? Por quê? Porque a mãe dela tinha suas feridas e quem está ferido fere, não é verdade? Mas quem está sarado, sara. E aquela menina, ela sempre achou que a mãe não gostava dela. E aí ela conheceu Jesus, ela foi para a igreja, ela se batizou. Mas todas as vezes que ela ia em algum culto, e que, sei lá, era um culto assim, voltado com o Espírito Santo,
um culto de receber cura, um culto de receber o colo de Deus. Ela disse para mim que ela não conseguia se concentrar e receber o culto, e receber aquela oração. E às vezes o pastor falava, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Ela não conseguia. E quando ela foi fazer esse curso, a moça, né, a pastora que dava, explicou para ela que o Espírito Santo era como se fosse a nossa mãe. Porque o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, é aquele que nos dá o colinho. Então, se nós temos uma barreira com a nossa mãe terrestre, nós temos uma dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. A mesma coisa é com o Pai. Se eu tenho uma ferida na minha paternidade, uma dificuldade de me relacionar com o meu pai terreno, se eu sinto rejeitada pelo meu pai terreno, como que eu vou me sentir amada por Deus, que é o meu pai? Todas as vezes que eu pensar em Deus como pai, eu não vou aceitar num Deus que me aceita, mas um Deus que me rejeita. E aí ela entendeu o porquê que ela precisava permitir ser curada. E ela disse assim, Li, muitas vezes eu fui na igreja e naquele dia eu entendi que Deus, que o Espírito Santo queria me tocar, queria me curar, queria manifestar a glória dele ali. Mas eu não conseguia me entregar. Por que eu não conseguia permitir que ele me tocasse? Porque eu tinha restrição com a minha mãe. Então ali eu precisei o quê? Liberar a minha mãe, liberar perdão para ela. Declarar no mundo espiritual que eu perdoava ela, que eu não queria mais ter nenhum sentimento com a minha mãe, sentimento contrário à vontade de Deus. E naquele momento que eu comecei a liberar ali o perdão para minha mãe, entender que ela errou, mas que ela precisa do amor de Deus, porque só o amor de Deus, né, lança fora todo o medo. Naquele momento eu comecei assim a estar mais sensível, a ouvir o Espírito Santo. E ali eu comecei a sentir mais. Então eu já chegava na igreja, já começava o culto, eu já conseguia chorar. Eu já conseguia orar. Ela falou, eu até tinha dificuldades em oração. Sabe, quando você chega diante de Deus e você começa a apresentar as coisas diante de Deus? Ela falou assim, eu via os pastores falando, a oração é você abrir o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, eu estou assim, 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 olha, eu estou sentindo isso. Ela falou assim, até isso. Eu tinha dificuldade de falar para Deus. Uma oração simples, eu preferia pegar uma oração escrita e ler e falar, Deus, essa é a minha oração, do que eu expressar o que eu estava sentindo. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar disso. E quando Jesus toca nela, ela poderia ter muitas limitações, sabe, muitas frustrações. Ela poderia estar oprimida. Mas ela permitiu ser tocada pelas mãos de Jesus. Então, igreja, muitas vezes, nós vamos ter que permitir o Senhor nos tocar. Ele vai olhar para nós, Ele vai nos chamar para perto, mas nós precisamos permitir o toque dEle. Não adianta eu estar perto dEle se Ele não me tocar. Eu preciso sentir o colo do Pai, eu preciso sentir a mão dEle protetora, me sustentando, me fortalecendo. E todos os dias da nossa caminhada, nós precisamos estar de mãos dadas com o Senhor. Quando eu me converti, eu era meio assim, né, com esses negócios aí de sentir as coisas, né? Eu já contei para vocês, que eu tinha um pouco de medo, né, de sentir arrepio, eu não sabia o que era, se era Deus ou se não era Deus. E eu lembro que um dia eu fazia aula de inglês. E eu ia todo dia sozinha, sabe? E eu estava indo para a aula de inglês. E eu senti
alguma coisa pegar na minha mão. Sabe aquele arrepiozinho? Aí eu falei, bom, eu sei que morto não volta. Ai, Senhor, será que é o Espírito Santo, né? E fiquei tensa ali. Até diminuir o passo, né? Aí eu falei, não, eu vou orar. Aí cheguei na minha casa e orei. Falei, ai, Senhor, se for mesmo o Teu Espírito Santo me acompanhando, me mostrando e manifestando os Teus sinais comigo, eu quero sempre sentir. Mas se for outra coisa, Senhor, do além, que eu não sei o que é, o Senhor repreende em nome de Jesus. E eu fui. No outro dia eu fui de novo para o inglês. E eu senti o toque do Senhor na minha mão. Só que aquilo não me gerou mais medo depois que eu orei. Aquele toque me gerou segurança. Aí eu peguei e comecei a andar na rua e falar, oi Espírito Santo, é o Senhor que está comigo? Gente, verdade, tinha 13 anos. E eu fui. Só que eu esqueci que tinha gente na rua. E as pessoas ficavam olhando para mim. Quem que é essa louca aí que está falando sozinha, né? E aí eu cheguei no inglês, as meninas falaram assim, o que você está falando sozinha? Não, querida. É que eu descobri que todo dia o Espírito Santo vem comigo para o inglês. Então, a gente vem conversando. Aí elas deram risada, né? Porque elas acharam que eu estava zoando. Mas, ou seja, a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Pai, eu estou aqui. Me acompanha. A maioria das minhas orações é quando eu estou dentro do carro. Por quê? Porque eu estou sozinha. Ninguém vai me interromper. Eu sei que ali eu já posso resolver aquela situação que está me deixando, sabe? Prostrada, curvada, cansada. Eu entrar dentro do carro é o meu refúgio. Porque ali eu posso falar. Uma vez, logo que eu perdi o meu pai, eu estava sentindo muita tristeza. Mesmo crendo na salvação dele, mesmo crendo que o Senhor, que ele já tinha partido mesmo para a glória. E isso me trazia muita alegria e me traz até hoje. Mas às vezes a minha carne gritava e eu sentia muita saudade dele. E aí um dia, eu no carro, eu orei assim, Senhor, se eu não conhecesse a Tua palavra, talvez eu desejaria procurar algum lugar que eu pudesse falar com meu pai, de tanta saudade que eu estou sentindo dele. E naquele momento, queridos, o Espírito Santo me lembrou que eu não precisava procurar lugar nenhum, não precisava fazer oração nenhuma, porque aquele que é o nosso Consolador e que leva as nossas orações até Deus estava ali comigo. E era Ele, o Espírito Santo. E naquele momento eu falei assim, Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor retire do meu coração todo sentimento de saudade que está me matando por dentro. E toca na minha mente e tira todo pensamento de dúvida, da dor, de me fazer ficar confusa, de me fazer frágil, vulnerável. Me mostra o teu caminho. Queridos, eu acho que eu estava aqui, até eu chegar lá onde é a projeção, eu senti que fez assim, ó, em mim. Naquele momento, eu comecei a chorar, porque mais uma vez o Senhor se manifestou ali. E parece que a saudade foi embora. E eu fiquei assim, deslumbrada de ver da maneira com que Deus trabalhou ali naquela hora. A experiência que eu tive com o Espírito Santo. Mas eu precisei do quê? Estar perto. Eu precisei deixar ser tocada. Quantas vezes, num momento de dor, a pessoa, ao invés de abrir o seu coração para Deus e falar, Senhor, realmente eu estou assim, realmente eu estou desse jeito. Gente, Deus conhece o nosso coração.
Deus sabe a nossa vulnerabilidade, Deus sabe as nossas fragilidades, Deus sabe quais são as nossas tentações. Então nada nós podemos esconder do Senhor. Mas às vezes nós precisamos abrir a nossa boca e reconhecer que nós precisamos dEle. E que nós naquele momento estamos nos sentindo pesado, uma bagagem pesada, a dor sufocando, a saudade machucando, as lembranças do passado remoendo. Porque aí eu estou permitindo Ele tocar em mim. Eu estou permitindo Ele tocar na minha ferida e sarar a minha ferida. Você chega numa pessoa e começa a dar direção para ela, se você não conhece ela, nunca viu na vida? Só se for uma direção de Deus, né? Deus te levantar como profeta e falar, vai lá, boca de Deus, e fala com ela, amém? Mas quando a gente não tem liberdade com ninguém, eu estou falando assim, você nunca viu, você não vai chegar numa pessoa e sair falando, olha querido, você está errado. Não, só se o Senhor te der direção. Mas quando você tem liberdade com a pessoa se desabafa com você, a pessoa pede a sua opinião, pede oração. Você tem liberdade, não é? De dar uma direção para ela. Você está me permitindo falar. Então eu vou te falar onde você precisa melhorar, o que eu vejo que você está fazendo errado, onde que eu acho que você tem que orar em cima disso. Né? Por quê? Porque teve liberdade de toque, de falar, de manifestar. Com Deus é a mesma coisa. Quando eu permito ser tocada por Ele, Ele começa a me mostrar quais são as bagagens que eu preciso deixar para trás. Como que eu recebo a minha cura? Quando eu sou vista por Jesus, quando eu estou perto de Jesus e quando eu deixo Jesus me tocar. Amém? Que nessa noite nós possamos abrir mão de todas as bagagens que nós insistimos em carregar. Seja ela física, seja ela espiritual ou seja ela emocional. Jesus veio para os doentes. Os doentes físicos, emocionais e espirituais. Então, se há alguma área da nossa vida que não está totalmente curada, em nome de Jesus, hoje será curada, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Você deseja isso? Você que está em casa deseja isso? Então eu te convido a orar comigo, a se colocar de pé. Você que está aí na sua casa, se coloque de pé no seu lugar. E nós vamos orar. Feche seus olhos. Mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração humilde. Um coração que se rasga na presença dEle. Que declara que precisa da cura. Não só de uma cura física, mas de uma cura profunda, de uma cura do coração. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, insistimos em carregar bagagens. Bagagens que têm estado pesadas nas nossas costas. Bagagens que têm tirado as nossas forças. Tem nos deixado cansados, sobrecarregados, limitados, encurvados. E às vezes nos vemos sem saída, sem direção. Nos vemos tão pequenos, Senhor, perdidos no meio de uma multidão.
Mas assim como o Senhor disse hoje, nesta noite, o Senhor nos assiste. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão atentos a nosso favor. Os olhos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Os olhos do Senhor estão atentos às nossas necessidades. Os olhos do Senhor nos contemplam. Nós não estamos só, Senhor. O Senhor também nos ensinou, Pai, que aquela mulher, para ser curada, ela precisou chegar perto. O Senhor queria ela perto do Senhor. Igreja, assim diz o Senhor: venha a mim, vinde a mim como tu estás. Às vezes nós queremos ter protocolos para chegar na presença do Senhor, para se relacionar com o Senhor. Às vezes nos vemos as nossas limitações, as nossas feridas, as nossas